Pessoal do Centros Podcast, hoje nós estamos com um convidado para mim especial e é emocionante estar aqui com ele hoje, meu presidente de missão, o presidente Pereira. Eu vou chamar ele de presidente várias vezes, apesar dele não ser mais o presidente Pereira, para mim ele sempre será o presidente Pereira. Então, espero que hoje a gente consiga ter uma ótima, maravilhosa conversa e que todos possam aprender juntos com o presidente Pereira. Ele, atualmente, ele é coordenador do Instituto São Miguel ou Mogi das Cruzes? São Miguel. São Miguel, em São Paulo. Já foi bispo 2 vezes, já foi presidente de estaca, já foi presidente de missão. É um cara que tem muito que nos ensinar hoje. E espero que vocês aprendam junto aí depois da vinheta. Presidente Pereira, obrigado por me receber. Imagina. O prazer é meu, que eu estou muito feliz. Só de estar com você aqui já me deixa muito feliz, muito grato. Hoje, diferente dos outros, nós viemos até o Instituto São Miguel para poder entrevistá-lo e é uma honra. Mas sempre no início, todos os convidados falam do seu primeiro momento com o Evangelho, com Jesus Cristo, como que você conheceu, como foi seu contato, foi com os missionários, como foi para você conhecer o Evangelho? Legal, ótima pergunta. Eu conheci o Evangelho, eu tinha uns 10 anos. Foi interessante, foi um amigo chamado Nilo Kiyoshi Kato. O Nilo, ele era um jovem lá da rua onde a gente morava, periferia, ali perto de Interlagos. E o Nilo era um cara diferente, meu. O Nilo era um cara assim, a gente percebia que ele era um cara assim mais sério, um cara mais centrado, sabe? Ele era diferente. E a gente via que ele andava lá com os missionários e ele nos convidou para ir à igreja. É até interessante que eu acho que a primeira vez que eu fui à igreja foi um dezembro, assim. Era ceia de Natal. O cara chamou a gente para ceia de Natal. Aí uma ceia de Natal. Delícia, maravilha. Comida, música, boca livre, tudo de graça. Falei, é bom nesse negócio. Aí eu fui com mais outros meninos e eu me senti tão bem na igreja, eu me senti tão bem recebido que para mim foi incrível aquilo ali. E os missionários começaram então a me ensinar o evangelho e me ensinaram também me ensinaram na casa do Nilo. Eles não iam na minha casa porque minha mãe não queria que eles fossem. Ela estudava uma outra igreja, não queria misturar as coisas. Então eu ouvia as lições na casa dele, na casa do Nilo. Às vezes na frente da casa dele ali, numa árvore na frente dele, a gente ouvia os missionários ensinar. E eu fui à igreja. Eu diria para você que foram duas coisas que foram as mais importantes para mim. A primeira, o amor ali que os missionários ensinavam, a gente gostava deles, eles eram simpáticos e tal. Mas para mim foi a minha experiência na igreja, de ir à igreja. Quando eu fui à igreja, rapaz, eu fui tão bem tratado, com tanta gentileza, com tanto amor, que eu diria para você que a primeira vez assim na minha vida, até é estranho de falar isso, né? Mas que eu me senti assim que eu era importante, que eu era uma pessoa assim importante. Eu tinha uns 10 anos ali, 10 para 11 anos, vivia no meio da molecada, zoeira na rua, a gente brincava muito, era época, anos 80, a gente brincava muito na rua, então tinha muita zoeira, muito bullying, e eu sofria muito bullying lá no meu bairro. Bullying por várias coisas, inclusive por causa da cor. Por causa que eu sou preto, né? Continuo preto. E eu sofria muito bullying do pessoal lá e tal. Tínhamos alguns desafios, meu pai com os problemas de alcoolismo, e tudo isso era um clima assim que eu não sentia nem amado e
nem respeitado ali onde a gente morava, tal. Éramos novos naquele bairro, né? E o meu sentimento na igreja foi incrível. As irmãs da primária, o bispo, aquele homem tão importante, cara, com um terno ali na gravata, e ele vinha, me cumprimentava. Eles logo passaram a me chamar de Luizinho, com tanto amor. Aquilo para mim, rapaz, logo com pouco tempo eu estava falando, essa é a minha igreja. Daí a outra experiência que eu tive, que essa foi a mais importante. Os missionários falaram para eu perguntar a Deus. Eles falaram para mim, você tem que orar, cara. Orar? Eu nunca tinha orado, né? Você tem que orar e pergunta para Deus se é verdade esse negócio aqui que a gente está ensinando para vocês. Né? Me mandou as partes lá para ler e eu tinha 10 anos, 10 ali para 11 anos, ou já talvez já tivesse 11. E eu fiz isso aí. E por incrível que pareça, eu decidi que eu ia ler. E eu lia 2 páginas da Bíblia e 2 páginas do livro de Mormon. Não entendia quase nada. Mas eu me ajoelhei no pé da minha cama e eu orei. Cara, o sentimento que eu tive, eu nunca vou esquecer. Eu senti um calor assim, invadir, sabe? Meu peito, meus braços, minhas mãos. E parecia que tinha alguém do meu lado ali. Me emociona até hoje de lembrar. E às vezes eu orava assim, cara, parecia que tinha alguém do meu lado. Eu abri o olho, olhava para o lado, assim, não tinha ninguém. E eu tive aquele sentimento e eu sabia que eu devia ser membro da igreja a partir de então. E eu quis me batizar na igreja, não pude me batizar logo. Minha mãe, ela tinha uma certa preocupação se eu iria continuar. Minha mãe, ela era uma mulher muito séria, muito assim, correta, corretíssima, honesta, uma mulher correta em princípios. E ela achava isso algo muito sério. Ela não queria que eu me batizasse e me afastasse da igreja, então ela segurava, né, para mim. E ela também queria que eu fosse para a igreja que ela estava indo, né? Tinha essas 2 situações. E aí foi indo e eu comecei a frequentar a igreja, participar das atividades de teatro, de festivais de música e dança, ir nas reuniões. Eu me sentia tão bem, me sentia tão amado ali, me sentia parte. Pela primeira vez, acho que eu me senti parte ali de um grupo. E ali eu fiquei na igreja e eu estou até hoje, né? Então, já estou na igreja há quase 40 anos. Né? E é legal que você falou, história de conversão. Eu sempre falo para alguns jovens e para algumas pessoas que o desafio da conversão para quem já está na igreja desde pequeno, como foi para mim, é muito diferente. Porque para você se impressionou quando chegou na igreja. Bispo, o cara importante. Pra mim não funcionava desse jeito, porque era o meu dia a dia. Era o dia a dia. Meu pai era o bispo, eu tinha 3, 4 anos. Então, quando a pessoa ela já está na igreja desde pequena, é difícil impressionar como você impressiona um pesquisador. Eu concordo com você. Eu acho até, desculpa te interromper, mas eu acho que esse é um desafio das novas gerações, que já crescem na igreja e tudo. Eles têm dificuldade para identificar a resposta de Deus. Exatamente. Essa é a questão. Tem a resposta de Deus, mas eles têm dificuldade para discernir. Isso aqui é uma coisa da minha mente, isso aqui é só uma emoção. Porque emoção, a gente também sente emoção. Você assistir um filme legal, você fica emocionado também. Eu já fiquei emocionado muitas vezes em alguns filmes, né? Até no Crepúsculo. Aí não, presidente, aí não. Crepúsculo não dá pra emocionar. Então, eles têm dificuldade para discernir isso. Mas é diferente. E talvez eu diria que hoje, assim, recentemente eu era um professor na escola dominical dos jovens, né?
E eu diria que talvez a coisa mais importante que eu acho que um professor tem que ajudar o jovem é para que eles tenham suas próprias experiências, para que eles busquem suas próprias experiências. Porque você não vai muito longe com a luz dos outros. Você pode até no começo, você vai assim, porque o seu amigo foi na igreja, você vai porque é legal, por causa da atividade, mas você não vai muito longe com a luz emprestada. Então você tem que ter sua própria experiência com Deus. E eu vejo que esse é um desafio. Eu vejo que esse é um desafio para os meus próprios filhos, que já cresceram vendo isso, a igreja, já cresceram dentro da igreja ali. Eu acho que essa é o maior desafio dessas gerações de jovens que crescem na igreja. Né? Para mim foi bem difícil também reconhecer. Mas a importância da liderança, porque se trabalhar com jovem dá trabalho. O jovem, não adianta você fazer uma atividadezinha mais ou menos e achar que o jovem vai se impressionar e vai ser legal. Os acampamentos, Olimpíadas, são atividades que dá muito trabalho. Eu lembro que, para minha experiência, o presidente do Rapaz da Estaca, na época, foi o meu primeiro acampamento. Ele preparou um acampamento lá, do jeito que todos os jovens queriam. Parou, fez meses de preparação. E o presidente da Estaca chegou uma semana antes, falou, ó, esse acampamento não vai funcionar desse jeito. Tivemos uma nova diretriz e a gente vai fazer isso. Murchou, né? O cara murchou total. E quando a gente foi para essa conferência de jovens, minha primeira experiência com uma conferência de jovens, foi muito ruim a conferência. Ah, é? Muito fraca. Não tinha programação, não tinha atividades, não tinha nada. E aí eu falei, mano, sonhei tanto com isso, porque a pessoa que sai da primária sonha em E no acampamento, né? E eu sonhei tanto, falei, meu, não era isso aqui que eu esperava, não é isso que eu queria. E aí começa a questionar, né? E um homem muito simples, ele falou uma frase pra mim que transformou o acampamento. A gente tava lá, todo mundo reclamando do acampamento, os mais velhos, né, sacerdotes, tudo reclamando. Eu tava lá deitado, só não dormindo, com medo de ser zoado, de passar pasta, né? E aí ele falou assim, ó, tudo tem propósito. Até as atividades ruins têm propósito. E aquilo foi como um tiro pra mim, no meu coração. Eu comecei a lembrar, tinha 12 anos, eu comecei a lembrar de experiências que eu tive com meus pais, com a minha família, que eu não entendi o propósito, mas tinha um propósito. E aí que foi um jeito do Senhor me mostrar a resposta. Então talvez aquele acampamento, se fosse todo do jeito que todo mundo queria, eu não teria tido minha resposta. Mas ali foi que mudou. Minhas decisões já pesavam diferente quando eu pensava em ter um propósito naquilo que eu estava fazendo. É um jeito diferente, como você foi. Não teve nada de impressionante, eu vi algo. Mas o Senhor, ele responde. Todo mundo tem o direito a receber revelação, sendo de uma maneira diferente ou não. É interessante a gente pensar que Deus responde. Eu lembro desse sentimento que eu tive algumas vezes em seguida, naquela época lá, quando eu orei a Deus ali. E não era algo, aquilo era algo de Deus mesmo, porque não tinha impossível não ter sido o sentimento que eu tinha, tudo, né? E depois de outras vezes, de novo esse sentimento, com a mesma pergunta, mas eu não tive. E ao contrário, eu tive um sentimento assim, como se tivesse algo falando para mim assim, meu, você já sabe, cara. Você já sabe, tá? Acho que é toda hora. Tá de brincation? Você já sabe. E assim eu me confortei, enfim, mas foi bem interessante. Mas essa parte de atividades, os jovens, né? A juventude é a força da igreja. A juventude é a força da igreja, né? Então a gente tem que cuidar dos jovens. Se eu tiver que dar uma mensagem para os bispos, se eu falar para os bispos hoje, alguém me perguntar, bispo, o que você tem que fazer? Esteja, cuide dos jovens. Os jovens, por isso que um bispo ele é designado pela imposição
as mãos e naquela designação tem algumas palavras específicas, poucas. Mas dentre elas ele é designado como presidente do sacerdócio arônico. E ele tem uma responsabilidade para cuidar dos homens. Então, muitos ainda não entenderam isso. Enfim. Voltando para bispo agora, né? Acho que você foi chamado bispo muito jovem, né, presidente? 23 anos? 23. Como foi a experiência de ser um bispo tão jovem? É interessante pensar, né? Primeiro que eu tinha 23 anos, a Andréia tinha 21. A Andréia tem 48, ainda tem cara de 30, né? A gatinha ainda. E eu imagino naquela época, a gente tinha cara de jovem. Eu lembro quando eu fui chamado, teve um irmão na ala, e eu fiquei sabendo, né? Que as fofocas ali rola, né? Não, fofoca nada. Lembro bem. Ele falou assim, agora pronto. Chamaram um moleque para ser nosso bispo. E eu tinha uma cara de moleque, né, meu? Agora eu tenho 50 anos, naquela época, imagina quase 30 anos atrás, né? Daí, o que eu falo? Eu fui bispo pouco tempo, porque a gente mudou de endereço. Mas o que eu trago de lembrança, assim, das melhores lembranças, né? O amor das pessoas, o estar com os jovens. Para mim, essas são as minhas melhores lembranças, de estar com jovens. E eu era jovem também, era um moleque. Então, os meninos, a gente brincava, cara, assim, tinha energia de sobra, tinha gás de sobra, brincava com eles, fazia muita atividade, dava bronca, dava risada, estávamos sempre juntos. Sabe, eu lembro uma vez que nós fomos pescar, eu tinha um Monza velho, assim, 86. E enchi um Monza da molecada. E naquela época não tinha, assim, não éramos tão rigorosos com essa questão de segurança. Eu lembro de colocar 13 jovens no carro. Maluquice, não sei como. E fomos para vamos pescar na represa. Chegou lá na represa, não estava tendo graça, não tinha peixe e tal. Aí vamos fazer o quê? Guerra de lama. Guerra de lama. Aí dividimos o time da guerra, né? Era eu e mais, acho que o Rogério e mais um outro contra os outros todos, cara. Guerra de lama. E pai, jogava lama um no outro e tal, aquela guerra. Aí depois para ir embora no carro. Então, foram lembranças assim tão boas, mas tão boas, tão espirituais. As reuniões sacramentais me trazem lembranças boas. Mas as minhas principais lembranças são com os jovens. Muitos estão casados hoje, a gente continua amigos. Tem alguns desses jovens me ajudaram bastante, me confortavam, me telefonam até hoje com assim, uns desafios de saúde, né? E muitos me ligavam, conversavam comigo. Hoje mesmo conversei com uma dessas jovens, né? Que eu era bispo, que na época era uma abelhinha, né? Teve uma outra vez que fizemos uma atividade e perdemos na mata. Fizemos uma caminhada na Serra do Mar ali, na ligação entre a Imigrantes e a Anchieta. Tem uma trilha ali que dá uma cachoeira bonita e tal. Rapaz, fomos lá nessa trilha e entramos já meio tarde para a caminhada por causa de uns percalços que aconteceu. O ônibus foi assaltado, aconteceu um monte de coisa, teve que fazer BO. E aí fomos. Tinha uns 20 e poucos jovens, fomos, conversamos ali, eu com os conselheiros, e aí, vamos continuar. Já tá tudo animado com aquele gás. Fomos. Na volta, perdemos a trilha. Escureceu. Num mato fechado, que não se nem via o céu, olhava para cima só árvore. Tinha jovem de 11 anos, de 11 até 18 anos, 20 pessoas. Acho que tinha umas 23 pessoas, mais ou menos. Cara, ficamos lá, aquele breu, aquele mato. E aí juntamos todos, falei, vamos ficar tudo junto. Teve dois que eram líderes que decidiram sair,
E não voltaram, só voltaram só no outro dia à tarde, né? Que foi o Chicão e o Martinez, meus amigos que eu amo tanto. E quando foi de madrugada, começamos a ouvir o apito da polícia, sei lá, 3 horas da manhã, assim, apitos. Aí começamos, não víamos nada. Fizemos uma fogueirinha, só que chovia, apagava. E a gente fazia fogueirinha e colocava, rasgava livro que a gente tinha. Absorventes, as meninas jogavam os absorventes que tinha na bolsa, botava lá, e desodorante era o combustível. Desodorante de alta qualidade, né? Pegava fogo. Aí chuva, aí de madrugada a polícia militar, o COI, dois soldados lá do COI tiraram a gente. Acho que isso aí deve ter sido 97, mais ou menos, 98. Acho que foi 98. E assim, os policiais muito bem preparados. Você sabe que eu me arrependo até hoje de não ter ligado para uma reportagem e fazer um agradecimento para aqueles dois policiais e para duas patrulheiras também da Polícia Militar, que eu, inclusive, eu gosto da Polícia Militar, eu só tenho coisa boa para falar da polícia, eles, sempre que precisei, me atenderam muito bem. Tem policial ruim por aí? Claro, tem, toda profissão tem, mas a maioria são pessoas do bem, pessoas muito honradas e tal, e eu sempre fui bem atendido pela polícia, sempre que precisei. E nesse dia, sobretudo, esses dois policiais, muito bem preparados, treinados, eu até pensei que eles iam esperar clarear para tirar a gente de lá. Eles amarraram todo mundo assim numa corda, pegaram corda que a gente também tinha, corda que eles tinham, amarraram todo mundo numa filona assim. Foi um na frente com a bússola e o outro atrás. Facão cortando os matos e tiraram a gente dali sem nenhum ferimento, sem nenhum arranhão, todo mundo bem. Então, muitas experiências, né, assim, interessantes. Eu tô falando de experiência assim, engraçada, né, um pouco trágica também. Mas depois de um tempo vai ficando mais engraçado, né? Acho engraçado. Acho que vai ficando para trás. Mas as melhores lembranças que eu tenho são os jovens, de estar com os jovens, né? De visitar as pessoas, de ajudar as pessoas, de levar uma cesta básica para uma pessoa necessitada, de ouvir ouvir os desafios das pessoas, de aconselhar. E eu senti, mesmo com a pouca experiência de vida que eu tinha, com 23 anos, às vezes iam pessoas lá muito mais velhas do que eu com problema de casamento, por exemplo. Eu não tinha muita experiência de casar. Eu tinha casado e casei no final de 85. De 95. Né? Mulher voz do espírito. Né? A voz tá ali, né? E fui chamado bispo em 97. Então eu tinha 2 anos de experiência de casado, né? Na verdade, estava aprendendo ainda. Então eu senti muitas vezes inspiração de Deus assim para me guiar, sabe? Muitas vezes. De eu falar algumas coisas, aconselhar e depois falar, cara, de onde que eu tirei isso? E senti muita ajuda de Deus. E como então, no seu chamado como bispo, pode falar até dos dois chamados, né? Como bispo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou pessoalmente, né? De acordo com suas fraquezas, e como você fez para superar isso? As dificuldades que você enfrentou no bispado. As dificuldades são muitas, né? Mas talvez das maiores dificuldades que eu enfrentei foi ajudar pessoas com desafios de escolhas erradas. Pessoas sofrendo por terem feito escolhas erradas, por terem feito alguma coisa assim errada, uma coisa feia, e magoar outras pessoas. E esse foi um desafio, ajudar essas pessoas, ajudar elas, porque não depende da gente, né? A gente ajuda, mas no final depende das pessoas. Então eu acho que esse era um desafio, né? De fazer com que as pessoas se achegassem mais a Cristo. Lidar com várias coisas assim, que são muito espirituais, também lidar com coisas temporais ao mesmo tempo. O chamado bispo é isso, é um chamado ao mesmo tempo espiritual e ao mesmo tempo ele lida com muitas coisas temporais.
e poder administrar tudo isso, uma jovem família, que era minha, uma jovem família, ainda estudar, né? Tinha que estudar, cuidar do meu próprio casamento, né? E as pessoas em casa, cara, né? Em casa era um negócio, eu morava na frente da igreja, não dava sossego. Era toda hora alguém batendo lá na minha porta. Toda hora. Minha mulher tinha uma paciência, Andréia. Andréia foi incrível, foi incrível. Ela tinha muita paciência. Teve uma vez, que foi até engraçado isso, que nós programamos uma viagem. E eu, muito atrapalhado, às vezes faço as coisas de última hora sem planejar, e viajamos lá para o litoral norte, sem marcar nada. Um feriado, não reservamos nada. Só fomos. E depois não achamos lugar para ficar. E fomos num hotel, fomos no outro, numa pousada, não achamos lugar, ficava para lá e para cá. E falamos, vamos voltar para casa. Voltamos para casa. E a gente falou assim, não vamos falar para ninguém. Porque tá todo mundo pensando que o bispo viajou, né? E ficamos em casa com o maior sossego. Acho que ninguém ligou. Foi a última, acho que foi a única vez. Enfim, mas enfim, resumindo, né? Que o que foi mais difícil? O maior desafio era conciliar minha vida pessoal, minha vida familiar, meu casamento, as necessidades, o estudo, o trabalho, com as coisas do bispado, da igreja, a necessidade das pessoas. Esse eu acho que foi o mais difícil para conciliar. Mas eu acho que muitos têm essa dificuldade hoje em dia. Eu ouvi algo uma vez que faz muito sentido para mim. Se você sempre fala sim lá para a igreja, para as atividades, para o socorro da pessoa, você sempre fala sim para um lado e fala não para o outro, se você sempre está falando sim para um e não para o outro, você vai ter problema. Se você sempre fala sim para casa, por exemplo, os filhos estão chamando, pai, vamos fazer isso, aí você deixa as coisas de Deus ali de lado para esperar um pouco para poder atender a família. Também você tem problema. Então você tem que ter ali o bom senso, o equilíbrio de poder, uma hora você está aqui, tem que socorrer a família, tem que socorrer os filhos. E o equilíbrio não é fácil. Não é fácil. É uma noção assim, às vezes até chega a ser um pouco equivocada, porque a gente não tem um 100% de equilíbrio nas coisas, né? A família também tem que ser muito compreensiva, né? Meu pai também já foi bispo 2 vezes. E ponto chave central ali é a mulher. Minha mãe é que muitas vezes segurava as pontas nesse sentido, porque eu sempre fui levado. Nossa, eu não tem criança que eu veja na primária que eu falo assim, isso aí chega perto do que eu era. E meu pai nunca esteve no banco para me ajudar, para segurar, que eu fugia, que eu pulava nas cortinas, rasgava a cortina, queria correr. E minha mãe sempre teve que se sacrificar, não conseguia prestar atenção, não conseguia assistir a aula, que eu ia lá atrás dela, na cidade de Socorro. Então, eu lembro até de um dia em que meu pai planejou de ir pro cinema com a gente. E a gente já estava pronto. Todo mundo pronto para ir pro cinema. Aí, quando eu era mais novo, não era uma coisa comum ir pro cinema para minha família. Era um evento grande ir para o cinema, financeiramente. E na hora que a gente estava para sair, o telefone tocou, um casal estava com um problema conjugal e precisava da ajuda do meu pai naquele momento. E aí eu lembro que meu pai olhou para minha mãe e aí, tipo assim, o aval é seu, né? O que eu devo fazer agora? E aí minha mãe falou, pode ir lá, que eu vou explicar para eles o que aconteceu, né? Claro que no momento lá eu era uma criança, eu nunca ia entender o que meu pai fez, né? Deixou a gente agora, não vai ter mais cinema, o cinema foi adiado, será que vai ter? Mas com o cuidado da minha mãe, ela explicou, tentou, a gente ficou chateado, aconteceu. Mas hoje, a maneira que ela ensinou a gente
eu compreendo o que meu pai fez como líder hoje na igreja. Eu entendo o que ele fez. Eu consigo compreender isso. E que existem pessoas na igreja que precisa sacrificar alguma coisa da vida para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Tem muita gente que precisa de ajuda realmente. E se ninguém fizer... Você sabe, Queiroz, quando a gente às vezes abre mão dos nossos próprios interesses para ajudar outras pessoas, acontece algo assim divino, sabe? Na nossa própria vida, na vida das pessoas, mas o maior beneficiado é aquele que serve, aquele que dá, sabe? Quem mais recebe é aquele que doa. Eu lembro de um irmão que tinha quando eu me batizei na igreja, que ele é assim, para mim ele foi assim um cara assim que foi igual um pai para mim naquele começo da igreja. Ele chama-se Gerson Coelho. O Gerson, ele tinha perdido um filho. Ele e a Valda, eles tinham 4 meninas e um menino. E esse menino eles perderam. Esse menino, ele morreu numa situação trágica, assim, sabe? E o Gerson, na igreja, ele foi chamado para ser líder dos jovens, dos rapazes. Cara, mas ele cuidava da gente assim, igual o filho, assim, sabe? E nós amávamos o Gerson. Eu amo ele até hoje. E aquilo ajudou tanto ele a vencer aquela, sabe, nunca talvez tenha superado totalmente, né? Não sei como é que o coração, né? Coração não dá pra gente falar, mas ele fez um trabalho tão de amor, assim, ele não se revoltou com a vida, ele não se revoltou com Deus, ele podia falar, ai, Deus tirou meu único filho, né? Apesar que ele tinha as meninas, mas só tinha um menino, e aí perdeu aquele menino, né? Qualquer um dos 5 que perdesse seria trágico, né? Mas eu não sei como é que isso funcionou na cabeça dele. E ele foi designado para ser um líder dos jovens, dos meninos ali. Esse cara, ele me ensinou tanto, ele foi tão bom com a gente sentia tanto amor por ele, a gente gostava tanto de estar com ele. E ele era um mentor para a gente, sabe? Então, você veja, o servir, ele servindo as outras pessoas, servindo aqueles meninos, fazendo coisas simples, né? Eu lembro dele fazer coisas simples com a gente, mas, poxa, que ficou na memória. A gente ia cedo para preparar o sacramento, ele levava erva cidreira, capim, e fazia chá de cidreira e pão. A gente comia chá e pão, mas era o chá e o pão mais gostoso do mundo. Então, Era a é experiência. assim, era a experiência de estar junto, né? Tem pessoas que são incríveis. Uma irmã lá na igreja, que era minha professora, irmã Nadir, nossa, ela era tão amorosa comigo. Ela me deu meu primeiro livro de Mormon, que eu guardo até hoje. Ela fez uma dedicatória. E depois eu tenho uma experiência, talvez para um outro momento, que eu tive com ela depois, né? Já depois de adulto, né? Mas a gente vê como Deus ele prepara as coisas de maneira assim tão incrível, né? Tão impressionante. E na sua trajetória aí, né, a gente está fazendo uma linha do tempo, depois teve um chamado talvez um pouquinho mais complexo, que é o de presidente da estaca, né? Uhum. Chamado de muita administração, poucas pessoas, né? Você tem muito contato com metas e coisas da estaca no geral, mas você não tem aquele valor humano das pessoas, né? Então, como é ser um presidente da estaca? Quais são as experiências de ser um presidente da estaca? Uhum. Ó, primeiramente eu vou concordar com você que é um chamado que tem uma parte administrativa muito grande, mas eu discordo nessa questão de sentir o amor, o calor das pessoas, né? O presidente talvez não seja assim tão próximo das pessoas quanto um bispo, né? Uhum. Mas eu sentia muito próximo dos membros, me senti muito próximo, senti muito amor das pessoas. Foi um chamado assim para mim que me levou a um crescimento espiritual muito grande, pelo contato que eu tive com líderes, pelos treinamentos.
foi um chamado incrível. Um chamado incrível. Durante aquele período aconteceu muitas coisas. E a iniciar pela maneira que eu fui chamado. Que eu nem esperava, não tinha nenhuma expectativa de ser chamado presidente de Estaca. Eu tinha outros planos assim, eu tinha um plano de estudar fora, de sair do Brasil e estudar fora, e eu deixei isso claro, tanto o presidente da Estaca, na época que era meu grande amigo, meu irmão, Edson, um abraço, te amo, meu amigão aí, o Edson, e o Edson era o presidente da Estaca, e ele falou pro Helder, que era na época o Helder Soares, né, que é o apóstolo agora, né, o Helder Soares, que eu tinha planos de sair do Brasil. Eu queria fazer um MBA fora, estava estudando, focado nisso aí. A Andréia, nós dois tínhamos esse objetivo. Então não tinha nenhuma expectativa de ser chamado presidente de Estaca. Até que nós fomos para a entrevista, e a entrevista foi uma experiência muito espiritual. Foi uma efusão espiritual que nós sentimos. Eu lembro nitidamente do calor, como que aquela sala se encheu do Espírito. E eu cheguei em casa, a Andréia vai lembrar disso claramente. Eu cheguei em casa, eu estava emocionado, assim, chorando. Eu estava emocionado, assim. E eu falei para ela assim, falei, amor, hoje eu senti que eu estava com um homem de Deus. Foi, assim, uma experiência muito boa. E, nossa, mas que experiência. E para mim, depois daquela experiência, eu não precisava, assim, eu até falei para o André, falei, nossa, para mim isso aqui foi um privilégio, assim, essa entrevista. Então, mas eu não tinha nenhuma expectativa de ser chamado presidente de Estaca. Daí, passou um tempo depois que eu cheguei em casa, tocou o telefone, era o Helder Soares, ele me chamou de Bispo Pereira, e ele me falou, Bispo, eu ouvi dizer que você quer estudar fora do Brasil. Eu falei, Helder Soares, eu tenho esse objetivo, é algo que eu já tenho acalentado, e eu lembro que eu usei essa palavra mesmo, acalentado, é algo que eu já tenho acalentado há muitos anos, que eu tenho me preparado, eu já fiz, estou me preparando para fazer os testes, o TOEFL, o GMAT, estou estudando. É possível, por alguma situação, que eu não vá o ano que vem, que eu tenho umas situações para resolver, de grana. Estava quebrado, estava devendo bastante, estava complicado, rapaz. Nossa, não sei como é que eu estava com esse plano, porque dinheiro não tinha, estava assim, uma situação complicada. Estava com o carro batido, com o carro emprestado da minha irmã, aí me emprestou um carro, porque meu carro tinha envolvido um acidentezinho e tal. E falei para ele desse plano. E ele, tá bom, bispo, obrigado, tal, desligou o telefone. Tal. Aí passou mais um tempo. Aí tocou o telefone de novo. Bispo, quanto tempo você acha que você consegue vir aqui para a capela? Aí eu falei assim, olha, minha esposa está dando comida ali para as crianças, então se eu puder esperar aí mais uma meia hora, senão aí a gente fala para ela. Aí ele falou, não, fala para ela terminar de dar comida para as crianças e pode vir do jeito que tiver, não precisa se arrumar não, vem de chinelo mesmo. Imagina se falar isso pra mulher, né? Se ela vai, né? Pegadinha, né? Aí a gente foi. No caminho, aí eu também já não sou bobo, né? Também já há alguns anos na igreja. Falei, ele chamou de novo agora alguma coisa, né? Vai me dar algum chamado. Mas não era pra ser. Eu não passava pela minha cabeça que era presidente de Estado. Era conselheiro pra mim. Falei, de certo que algum irmão foi chamado e me indicou para ser conselheiro. Mas e a gente até falava assim, quem será que foi chamado, hein? Aí a gente falava, será que foi o Luciano, o Chagas, sabe? Quem que será que foi chamado, né? O Moraes, né? Que era o Luiz Moraes, né? E depois eu fui chamado. Agora, nunca
vou me esquecer das palavras de Elder Soares. Ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, bispo, eu sei dos seus planos do futuro, eu sei dos seus planos, eu sei de toda a situação, mas Deus tocou a gente para você ser chamado. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro, como é que vai ser essas coisas, mas de uma coisa eu sei, Deus proverá. E Deus nos proveu de tudo. Mudaram os planos, nossos planos mudaram completamente, né? Continuamos servindo. Depois a gente retomou o plano para ir para o MBA, retomamos o plano e aí depois também fui chamado presidente de missão. Então, os nossos planos têm que ser o plano B. O plano A é do Senhor, o plano A é de Deus. Então, quando você fizer o plano, aí você fala assim, o meu plano é o plano B. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aí, né? Talvez seja mais interessante a gente tentar descobrir o que o Senhor ele nos reserva, né? Do que a gente pensa tanta coisa, né? Enfim. Mas a experiência foi incrível. Teve uma coisa que me ajudou muito, bons conselheiros. Sempre tive conselheiros maravilhosos na presença da estaca. E homens assim melhores do que eu. E eu deixava eles soltos para trabalhar. Colocava a corda. Não, eu deixava os caras, eu deixava eles trabalharem. Conselheiros maravilhosos que eu tive. Né? Tivemos o Luciano, o José Luiz, o presidente Luiz Moraes, o Dudu, né? Eduardo, qual mais? Acho que foram esses. Me ajuda a lembrar, não posso esquecer. Quem? Não, mas acho que foram esses mesmo, né? Foi o primeiro que começou, foi o presidente Luciano e o José Luiz. Depois foi o presidente Moraes. E depois o Dudu. Eu quero mandar um abraço para vocês todos, meus amigos. Como eu amo vocês. Muito obrigado. Como foi fácil trabalhar com vocês. Um abração e amo vocês. Muito obrigado. E maravilhosa. Povo maravilhoso. Povo obediente. Povo fiel a Deus. Sabe? Pessoas que apoiam, pessoas que servem ao Senhor, pessoas incríveis, incríveis. E as melhores experiências que eu tive foram nas entrevistas com os membros. Essas experiências foram incríveis, incríveis. Em um outro momento, eu vou contar alguma experiência assim, interessante. Nós tivemos muitas. E, enfim, servir a Deus é incrível, cara. É maravilhoso, fantástico, fantástico. Chegamos na parte que eu queria. É? Bom, chegou na parte que eu queria. Missão. Missão. Eita, eu tenho história pra contar, hein, gente? Missão foi bom, nossa. Saudade. O presidente Tomar uma aguinha. Pode tomar. Gente, o presidente Pereira chegou na missão, eu já estava, inclusive. O presidente Pereira chegou em 2016. Eu já tinha 1 ano de missão. Fiz 1 ano com o presidente Genaro, que precedeu o presidente Pereira. Em 2016 o presidente Pereira chegou. E agora eu que vou contar, né? Eu lembro da primeira noite da troca de presidente. Eu tava com meu companheiro e a gente tava, e aí, como é que vai ser o presidente? Nosso presidente Genaro foi muito bom em fazer a transição. Ele deu um treinamento sobre, eu nunca vou me esquecer desse treinamento, sobre estilo pessoal. Cada um tem seu Cada estilo, um né? tem um estilo pessoal. Aí ele desenhou lá no quadro, ele falou sobre que a doutrina não muda, o mandamento não muda, a lei não muda, mas o jeito de liderar de cada um muda. Aí ele deu o exemplo de alguns líderes que ele teve. E ele falou que provavelmente o próximo presidente ele vai ter um estilo pessoal. E vocês vão ter que aceitar, porque ele não vai mudar a doutrina. Então aí ele deu um baita treinamento, foi muito bom. E a gente falou, como é que o presidente vai ser?
E aí teve isso foi na segunda-feira. Na terça-feira teve o conselho de líderes. Ele chamou todos os líderes para conhecer primeiro, todos os LZs, as SLTs. E aí a gente ficou conversando assim na rodinha, né? E agora, será que o presidente vai estar animado? Aí o presidente Pereira chegou pulando, falando, gritando. A gente, não é um presidente sério, a gente estava preocupado em ser um presidente muito sério. Porque a maioria dos líderes da missão da época, né, não tinha essa característica. Era o pessoal mais brincalhão, mais povão. E a gente estava com um pouco de receio, né? Mas no fim, enfim, essa foi a nossa experiência naquele treinamento. Mas como foi para você chegar na missão em Londrina, 2016? Foi, eu lembro bem, assim, foi muito fácil a transição. Como você falou muito bem, o presidente Genaro, ele fez um ótimo trabalho. E eu lembro dessa primeira reunião. Aí eu lembro eu e a Cícero Pereira, a gente chegou, cumprimentamos todos os missionários. O missionário estava tudo serião, assim. Tava todo mundo preocupado. Pareciam soldados, assim, né? Aí eu já fui, abracei todo mundo, né? Enfim. Mas eu tive um sentimento, parecia, para mim não teve esse lance de transição, de esperar para trocar os missionários. Cara, para mim eu pulei no trem andando e o trem continuou acelerado e eu tive assim um sentimento de que já conhecia todo mundo ali. Foi um love at first sight, um amor à primeira vista, assim, sabe? Negócio de coração ligado assim rápido. E foi muito bom. Os primeiros meses da missão são os melhores, pelo menos para mim foi os melhores. É claro que tem muitos desafios novos, situações que nós não estamos acostumados a lidar, porque a gente vê presidente de missão por aí, a gente pensa assim, só olha só as coisas boas, né? Nossa, esse presidente vai lá na conferência, esse presidente, nossa, ele anda nesse carrão, ai, não sei o que, meu, isso aí, o presidente trabalha muito. É um trabalho que é literalmente full time, não tem horas. Eu lembro de estar em casa com o André, com amigos que foram lá visitar, e o telefone tocar assim meia-noite, e eu ter que sair de casa, viajar para outra cidade para resolver problema durante a madrugada e voltar para casa de manhã com visita em casa. Então, coisas assim, viajar a noite inteira. E a Andréia comigo, ela me ajudou muito. Em todos os chamados eu não teria conseguido fazer sem o apoio dela. Mas na missão, muitas vezes eu estava assim viajando, viajar tipo 600 quilômetros para Foz do Iguaçu. E ela dirigia comigo, assim, tava tão cansado, cara. Ela pegava e ia dirigindo e eu dormia, assim, sabe? Dormia. Tão cansado que estava, ela estava sempre ali comigo, me ajudando, me apoiando e me aconselhando muitas vezes. Às vezes a gente toma umas decisões assim, meio atrapalhada, você às vezes dá uma resposta atravessada, e ela estava ali sempre para dar uma balizada, sabe? E tem os missionários que às vezes eles queriam pedir alguma coisa e eles vinham pedir para mim, o outro, não, pede pro presidente. Eu pedia pra Cícero Pereira. Fala com a Cícero Pereira, é mãe, né? Mãe, não, pede pra mãe. Ela levava a Cícero no Burger King, cara. Uma vez que levou lá, a Cícero Silva chegou com a coroinha do Burger King lá no escritório. Antes vocês foram, eu tava na cara, a coroinha do Burger King, toda feliz. E saiu com a Cícero Pereira. Então, foi incrível, né? Esse início da missão foi maravilhoso. Nós tínhamos líderes assim muito engajados, missionários muito bons, muito engajados e um espírito muito forte. Eu teve muitos momentos que eu senti que Deus estava me guiando. Muitas vezes, muitas vezes. Coisas que aconteciam que só podia ser de Deus, cara. Não podia ser da minha cabeça, não podia ser era de Deus. Algumas transferências
muitas transferências, elas são feitas assim na lógica. E a lógica, a boa informação, ela te dá inspiração. Tem coisa que, tá, isso aqui é lógica, é isso aqui mesmo, sabe? Tem coisas. Mas tem algumas que é de Deus. Parece que você tenta botar, porque tem aquele quadro lá que a gente bota os missionários. O presidente ele tem um iPad, e ali tem toda a fotozinha dos missionários, e a gente puxa um para lá e põe outro com outro e tal. E aí eu ficava fazendo aqueles exercícios ali. E teve situações em que eu queria colocar um missionário lá, mas aí dava a volta, e ele voltava lá para aquele lugar, e aí depois eu tirava e botava para lá, e parece que ele tinha que estar em determinado lugar. E depois eu entendi o porquê. Sobretudo, teve uma situação que eu tentei tudo, e depois que eu fazia tudo, aí eu chamava os assistentes para dar uma olhada. Você passou por isso, né? Fala, o que vocês acham da transferência? Então, aí eles às vezes falavam alguma coisa assim, às vezes acontecia de eu colocar um missionário com outro, que já foi companheiro, e o assistente não foi companheiro, falou, puxa, mesmo, e aí eu repensar a situação, isso é normal, né? Que teve uma vez que eu fiz uma transferência, eu lembro muito bem, e eu olhei as fotos das sisters e coloquei a sister com aquela sister que era com a Monroy. Lembra da Monroy? Mexicana, né? Aí botei a sister lá com a Monroy. Daí, quando eles chegaram, que estava ali na capela, e a gente ia apresentar o PowerPoint com as transferências, eu olhei ali o iPad de novo, e aí eu vi que aquela sister que eu tinha colocado, eu tinha colocado por causa da foto, sabe? Eu olhava na foto. Mas aí eu não lembrava mais, né, cara? Quem era? Não lembrava, cara, o negócio da foto. E a foto era muito diferente da sister. Eu lembrava que ela tava com... Ou era uma blusinha rosa, ou era um laço. Sei lá, era alguma coisa rosa, assim. Acho que era uma blusinha rosa que ela tava. Aí eu peguei e falei, puxa, e eu tive um sentimento assim, rapaz, não, que eu vi a Sister Monroy lá e eu vi a outra. Aí eu chamei o assistente, eu não sei se era você, eu acho que era o de Mello. Era o de Mello. Aí eu falei assim, ô de Mello, vem cá. De Mello, muda essa transferência aí. Porque a Sister que é para ser companheira da Monroy não é aquela que eu coloquei, não. É aquela Sister lá, tá vendo aquela ali, ó? Tá com aquela roupa ali, aquela que é para ser a companheira da Monroy. Não é aquela que eu coloquei. Ele falou, correu lá para mudar o PowerPoint. Aí quando ele chegou com o PowerPoint para mudar para mim, ele falou assim, ô presidente, na verdade é a mesma que o senhor colocou, ela tá muito diferente da foto. Então tem situações assim que são engraçadas. Era para ser essa pessoa. E outra vez, eu lembro dessa sister, que ela chegou para mim, a gente tava lá, as missionárias chegaram, as novas, e elas se cumprimentaram na capela de centro cívico, né? E aí a sister, ela bem baixinha assim, ela é lá do Chile, baixinha, e ela chegou para mim assim, falou assim para mim, presidente, eu sei quem é minha companheira. Eu falei, sister, você sabe mesmo? Eu sei. Como assim? Como é que você sabe? Ela falou, eu senti, presidente. Ela falando, olhando para mim assim, né? Ela era bem baixinha. Ela falou, eu senti, presidente. Eu falei assim, quero ver se é mesmo. Eu falei, quem que é sua companheira? Eu falei, aquela sister ali. E era, rapaz. Nossa. E era. Era ela mesmo. Ela falou assim, eu senti quando eu abracei ela. Ela que é a minha companheira. E era. Então, coisas assim tão legais que acontecem na missão, né? Você vê missionários que chegam, às vezes, assim, com tantos desafios, inseguros, e você vê eles crescendo e se tornando, assim, grandes missionários, grandes líderes. Agora, porque nós estamos vendo você, por exemplo,
Sister Leite está grávida. Hoje, cedo, a Sister Menezes foi lá em casa com o marido. A Sister Pereira falou. Está grávida. Há 2 meses atrás, nós visitamos os Estados Unidos e ficamos na casa do Helder Monteiro e da Sister Tyson. Uhum. E como que é gostoso ver eles, como eles têm progredido e tudo. São, olha, experiências incríveis, incríveis. A gente está indo pro término agora, né? Para mim foi muito bom estar aqui. E é uma parte, talvez agora o clima vai mudar um pouco, vai ficar um pouco mais pesado. Porque a gente está fazendo a linha do tempo, né, o retorno da missão, você passou por um desafio muito grande, né? Que foi o câncer. Uhum. Como foi para você esse processo? Não vou falar nem como você venceu, mas como você encara o câncer com fé. Você foi bispo 2 vezes. Desde os seus 10 anos você está na igreja, servindo, sendo fiel. Foi presidente de estaca, foi presidente de missão. Pouco teve tempo para você viver que não foi servindo a Deus, né? Como foi para você a experiência de mesmo você doar 100% da sua vida, você, né, contrair uma doença tão ruim, que tem tantos tabus, né? Uhum. Tantos problemas, e encarar isso de uma maneira, ó, Deus, tudo bem, né? Uhum. É uma pergunta ótima. Eu acho que talvez essa seja uma parte muito boa da nossa conversa aqui, porque talvez vai ajudar pessoas que estão também com esse desafio que tem se tornado cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Mas a palavra em si, só a palavra câncer, já é uma palavra ruim, né? Parece para alguns como se fosse uma sentença de morte, né? Como no passado talvez tenha sido. Hoje em dia, eu já diria que não. Né? E, infelizmente, muitas pessoas vão ter câncer, né? Vão sofrer desse desafio. Para mim foi desafiador, claro, eu não me pegou absolutamente de surpresa, e um diagnóstico de um tipo de câncer raro e muito agressivo, que é um tipo de sarcoma, muito raro, que normalmente dá em crianças, né? E quando ele dá em adulto, esse chamado rabdomiosarcoma, ele vem numa forma muito mais agressiva, como comigo, que em 2 anos tive 3. Tive um primário e 2 metástases, e agora, inclusive, recentemente, ainda estou tratando. Né? Foi um momento difícil, claro, mas se eu for pensar assim nas coisas que me ajudou, assim, o que mais me ajudou, para não esticar muito, né, a conversa. O que me ajudou principalmente foi não reclamar e tentar encarar de uma maneira mais simples. Às vezes a gente complica muito. Por exemplo, se eu for pensar assim, mas por que aconteceu comigo? Então, quando eu começava a vir esse tipo de pensamento, que é um pensamento péssimo, é um pensamento péssimo, porque você não vai ter resposta e você pode partir para um lado de reclamação e ingratidão. E a pessoa que reclama, e a pessoa que tem um sentimento de ingratidão, a cura, ela vem mais lenta. Porque isso te sabota emocionalmente. Então esse é o tipo de... Quando eu começava a ter este pensamento, que eu não deixei ele entrar na minha mente, não deixei, eu pensava assim, por que não eu? Porque eu servi na igreja, porque eu fui bonzinho? Só porque eu sou bonzinho? Cristo foi o mais bonzinho de todos. Cristo foi o único perfeito. Cristo foi o que não pecou e o que mais sofreu.
E ele, no momento de sofrimento, e essa escritura foi uma das que mais me confortou no momento de agonia, foi pensar quando ele, num momento bem difícil que ele estava passando, prestes a ser crucificado, a ser preso, torturado, ser traído, preso, torturado, crucificado e morto. Ele sabia de tudo isso que ele ia passar. Nesse momento, ele não se entregou à autocomiseração. Pelo contrário, ele deu força para os discípulos. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu pensei muito nisso. E com esse pensamento, o Senhor, né, Cristo, nosso Salvador, nosso Pai Celestial, eles me deram uma força, uma perspectiva que eu não tinha. Ele me deu muito mais, ele me fez encarar o problema de maneira muito mais leve. Não vou falar que foi fácil, foi um momento difícil, chorei também. Chorei ao ver o sofrimento da minha família. Os seus entes queridos às vezes sofrem mais do que você. Minha esposa, tadinha, ela sofreu mais do que eu. Mas ela sempre estava comigo. Ela sempre estava comigo para buscar o resultado do exame. O médico. Sempre estava comigo. Minhas irmãs, cara, minhas irmãs. Nossa, minhas irmãs. Então Deus me abençoou muito, muito. Com pessoas do meu lado, meu irmão. Pessoas que me ajudaram, que estavam comigo, que me davam força, que me alegravam. E aí eu que, assim, e médicos, enfermeiras, faxineiras, auxiliares, pessoas maravilhosas que me ajudaram. Então foi mais fácil. Foi mais fácil. Eu procurei encarar de maneira mais simples. A maneira mais simples é o seguinte: nasci na Terra com um corpo imperfeito. Esse corpo fica doente, ele vai envelhecer e ele vai morrer uma hora. Para alguns vai vir mais cedo, para outros vai vir mais tarde, vai demorar. Mas todo mundo vai ter aflição. Então eu vi com essa perspectiva. E encarei as coisas de uma maneira assim, tentei encarar de maneira... Teve um momento também que eu fiquei para baixo, que eu fiquei meio negativo, mas eu levantava rápido. Deus me levantava rápido. Ficava para baixo, teve um dia que eu fiquei para baixo, assim, sozinho, cara, chorando, chorei. E Deus me levantou rápido. Amigos me ligaram. Teve um dia que talvez foi um dos piores. E eu estava, assim, um pouco pessimista. Também ficava pessimista com algumas situações. Pô, recebi uma ligação, cara, do meu chefe, do outro chefe e dos outros chefes. Eles estavam todos juntos. Eles me falaram coisas assim, cara, me levantaram, cara, sabe? E falaram: Luiz, estamos junto com você, estamos orando por você. Isso vai, sabe? Quando eu começava a querer falar um negócio negativo assim, o meu chefe, Palmênio Castro, ele me interrompeu. Eu estava falando assim: mas esse tumor, eu tenho preocupação de que ele volte. Ele me interrompeu. Luiz, ele tem um sotaque assim, um vozeirão, né? Do sul, né? E tal. E ele falou: Luiz, eu sei que esse tumor mas Deus é mais forte. Deus é mais poderoso. E tal. Então ele me resgatou naquele momento ali que estava mais difícil. Então Deus ele vai ajudar. Se você está com um desafio como esse, não se desanime. Confia em Deus. Seja forte. Pensa em Cristo. Tenha resiliência. Eu sei que é difícil às vezes pensar positivo. Faz um esforço para pensar positivo. E a cura vai vir mais rápido. E aí deixa os médicos trabalharem. Sabe? Tenha gratidão. Desfruta a jornada também. 2 anos que eu estou nesse desafio. Né? 2 anos, aí tem várias coisas que acontecem, que dá errado.
tal, outras coisas não certo, faz parte do processo. Mas nesse período, se você está tratando uma situação assim, não deixa de desfrutar da jornada. Nesse período, viajamos lá para o Rio de Janeiro, estava carequinha, sobrancelha, na quimioterapia. Viajamos, visitamos o templo, foi tão gostoso. Viajamos juntos para um outro lugar, fizemos muitas coisas. Não deixamos, dançamos em casa, teve época que eu não podia sair, pandemia, negócio. A gente ficou em casa, botamos música, dançamos e fizemos coisas que nos alegraram, desfrutamos a jornada, sofremos junto, ainda a gente sofre um pouco. Não foca só na doença. Procura focar nas coisas que são boas. E não fica tentando pensar o porquê, pensar que Deus me castigou. Deus não castigou. Só o nosso corpo que fica doente. Tipo, nós combinamos com Deus. Ó, vou nascer na terra, vou receber um corpo e o corpo fica doente. Um dia eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Aí depois sim, aí não vou mais ficar doente. Mas agora faz parte. Né? Faz parte. E doença pode ser doença do corpo, como também pode ser doença da mente. As duas precisam ser tratadas. As duas precisam de ajuda. Só está em lugar diferente. Tem gente que pensa que não vou em psicólogo, não vou em psiquiatra, porque isso só vai quem é doido. Nossa, quando eu escuto isso eu fico louco, meu. Eu penso assim, nossa, como tem gente atrasado, né? Na bolha ainda. Como tem gente atrasado. E assim, só é um problema em lugar diferente. Eu prefiro simplificar as coisas. É uma doença, mas está em lugar diferente. Vamos tratar. E vamos tratar a nossa mente. Vamos procurar tentar positivo, pensar positivo. Não se sabotar, confiar em Deus. Ajuda as outras pessoas, serve uns aos outros. E aí, a coisa vai dando certo. Pode vir aqui, se você quer vir. Quer falar? Vem cá, fala aqui para. Vem cá. Fala aqui do. Vem cá. Como é que ele só é por causa de você. Então vai ter que vir mais. Vai ter que vir mais. Vamos puxar pra cá. Opa, não vem mais. Não, tá bom. Dá pra ver? Não dá, não Tá estamos lá. vendo ela ainda. Deixa eu colocar. Aqui, ó. Dá uma acertada aí. Aí. Aê. Cheguei. Isso, põe o microfone só mais pra vocês. Aham. Fala aí pra ver se tá indo. Oi. Aí, pronto. Deu? Então tá bom. Fala, você tava falando ali, processo do seu lado, né? Não da pessoa. Só pra completar, porque a gente sempre escutava muito nesse período, principalmente as pessoas com palavra de conforto, sempre usavam a frase de que Deus é fiel, né? No sentido de que Deus é fiel e que tudo vai dar certo. E eu creio, porém, Deus é fiel em todas as coisas, mesmo que às vezes não saia da forma que a gente gostaria, entende? Seja no sentido de doença, de família, de trabalho, seja lá o que for. Porque às vezes a coisa não está indo da forma que a gente gostaria. Mas eu gosto de pensar que Deus ele é sempre fiel. Não só fiel no sentido, não, isso vai dar certo. Porque senão, talvez isso não seja uma fé total, né? Só porque vai dar certo. Às vezes o nosso olhar nem sempre vai dar certo, mas ele continua sendo fiel. Porque ele tem um olhar, ele tem conhecimento que vai muito além da gente. Ele vê lá na frente o que a gente não tá vendo, né? É isso que eu queria falar. E fez. Porque assim, né? Óbvio, eu não cheguei perto de passar uma experiência dessa. Mas tive uma experiência com você, inclusive, também na missão. O presidente Genaro, na última entrevista, ele falou muitas coisas pra mim. Muitas coisas. E quando ele estava indo embora, eu estava no auge de números de trabalho e no auge eu estava me sentindo radiante como missionário. E aí o presidente ele falou assim, você orou hoje? Orei. E o que você falou na oração? Eu não agradeci as pessoas que foram na igreja. Aí ele falou, você reparou que você só agradeceu as coisas boas? E as coisas ruins? Você agradeceu a chuva que você tomou? Você agradeceu o sapato que furou? E aquilo para mim não fazia sentido, né?
Ele leu uma escritura, né, de doutrina e convênio, ser grato em todas as coisas. E passou essa entrevista, eu até tinha esquecido disso. E eu continuei a missão. E faltava um mês para eu ir embora para casa. E eu tinha uma namorada. E aí eu tava no escritório, inclusive, naquele dia. E ela mandou um e-mail. Naquele momento que eu li e-mail, meu mundo desabou, porque eu já tinha tudo programado, né? Eu já tinha a ideia de tudo como ia ser minha vida pós-missão. Mas quando aquilo aconteceu, meu mundo desabou totalmente. E aí eu comecei a chorar, fui passar do presidente. Aí o presidente, coitado do Queiroz, né? E aí ele me deu uma bênção. Eu lembro das palavras da bênção, inclusive, mas não é esse o propósito. E eu fui pra casa. E o Adelima, você foi um baita companheiro. Ele não falou nada. Ele não conseguia. A gente foi em silêncio até a casa da Ala1 ali, na casa dos secretários, pra eu dormir. E quando eu deitei na cama, eu ouvi a voz do presidente Genaro falando: você já agradeceu pelas coisas ruins de hoje aí? Então aquela noite mudou pra mim. Porque aquela noite eu fiz uma oração, agradecendo aquilo que estava acontecendo. Eu nunca entender naquela hora por que isso tinha acontecido. Hoje, 6 anos depois, com os meus filhos vindo nascer, com a minha família formada, com a minha vida que eu tenho, eu sou grato de verdade, né? Mas hoje eu entendo o que há 6 anos atrás aconteceu que eu não entendia. Mas eu entendi que eu precisava agradecer naquele momento. Então, essa foi uma... Aí depois até voltei lá no outro dia, assim, nossa, você tá bem, né? Tá até tranquilo, né? Resiliente. Mas foi esse sentimento que eu tive que me ajudou naquele último mês, último gás, né? Então, às vezes, a gente não compreende uma coisa de ruim que está acontecendo, porque nossa mente é limitada, nossa visão é limitada, mas Deus... Como o Doutrina e Convênios fala, né? No presente com os vossos olhos, no presente com os vossos olhos naturais, não podeis ver as bênçãos, as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Né? Mas olha, o que a André acabou de falar aqui, eu gostaria até de reforçar. Ela lembrou muito bem. Às vezes a gente pensa assim, a gente fala, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, né? Deus vai te curar, Deus vai... É verdade, mas a gente tem que tomar cuidado para não pensar que Deus ele é bondoso, que ele é misericordioso, só se a gente for curado. Tem obrigação de te curar, né? Percebe? É um erro pensar isso. Se você não for curado e morrer, ou se eu não for curado e morrer, Deus continua sendo Deus misericordioso, bondoso, príncipe da paz, nosso Salvador. Continua sendo um Deus de amor. Só que as coisas, às vezes, não acontecem do jeito que a gente planeja ou do jeito que a gente quer. E Deus continua sendo Deus. Não é? Tem até uma música que fala isso, né? Louvor. Acho que são 3. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Né? Então, Ele é Deus de qualquer forma. É isso aí. Aí é que é a fé, né, meu? A gente mostra a fé quando o negócio tá dando ruim, né? Aperta, né? Quando o No negócio bom, aperta. todo mundo consegue. Ter fé, cara. Ter fé quando tá tudo bom. Daí é fácil. Então, se a vida estiver muito boa, estiver tudo dando certo, se prepara que vai vir uma prova aí para poder dar uma sacudida com a gente. Vai dar uma mexida para a gente poder crescer. A pressão, os desafios, eles fazem com que a gente cresça. Sem desafios, não há crescimento. Então, essas coisas fazem parte da vida para nos ensinar, para a gente amadurecer e poder nos tornar pessoas melhores. É isso aí. Gente, privilégio demais estar aqui com
vocês hoje. Foi um dia que eu nunca vou esquecer, com certeza, de reencontrar vocês novamente. Espero que todos vocês aí tenham sentido pelo menos um pouquinho do que a gente